altura para você. Como é que é? Boa tarde a todos. Mais uma vez é com grande satisfação que nos reunimos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Sabemos que de muito tempo ela já vem sido preparada para nos receber, e esse ambiente preparado, harmonizado, né? E no momento que adentramos aos portões dessa casa, já somos envolvidos nesse abraço fraterno e já começamos a ser atendidos naquilo que nós necessitamos. Então, é com muito carinho que nós agradecemos essa oportunidade que nos é fornecida nesta tarde. Queremos agradecer aqueles companheiros da internet que já nos acompanham há muito tempo, aqueles que estavam afastados aí, que agora retornaram. Sejam todos bem-vindos. A família cristã, acho que é a que vale mais, né? Família cristã, nossas famílias. E quando nós temos um objetivo de melhorar as nossas posturas perante a vida, nós recebemos muita ajuda. Quando nós procuramos auxílio, o auxílio é oferecido até nós. Lembrando sempre que o Mestre falou, né? Vinde a mim aqueles os sofredores, os aflitos, deixai vir a mim as crianças. Então todos aqueles que precisam, sempre recebeu de braços abertos. E as casas, qualquer casa de oração, as casas espíritas, ou as igrejas, ou os templos, onde for, tem que estar de braços abertos a receber todos aqueles que precisam, indistintamente, sem discriminar ninguém, né? Como o Mestre deu a nós, né? Então, é com muita satisfação, com muita alegria, que nós nos encontramos nesta tarde para mais uma oportunidade de aprendizado. Nós temos palestras todos os dias, os horários estão afixados no nosso mural e também no site, né, www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive as palestras gravadas ficam ali disponíveis. Às vezes a pessoa não pôde, o companheiro não teve como participar nem nada, mas gostaria de ver a palestra, né, com o expositor, então está à disposição. Inclusive interação com a casa também, né, sugestões, pedidos, tudo é através desse site, né, e com certeza o pessoal responde, ok? Nós temos o plantão de atendimento que é realizado meia hora antes das palestras, é só procurar o de higiene do trabalho ou o plantonista que pode atendê-los, ok? Quero agradecer a todos que colaboram com as nossas cestas básicas, né? E pedimos, né, que continuem nos auxiliando, porque é um trabalho que nós distribuímos um pouco do que nós temos com aqueles que nada têm, e é uma forma de levar um pouco de conforto material. Como é que você vai falar do plano espiritual, falar de Deus, para quem está com o estômago vazio, né? De mudança da moral com o estômago vazio. Então, levando um pouco de carinho e também levando a palavra de conforto, né? Então isso auxilia bastante, né? Então nós agradecemos e continuamos pedindo, eternos pedidos que somos, né? Se puder continuar colaborando conosco. Nós temos às sextas-feiras, né, a partir das 20 horas, um grupo de atendimento espiritual de apoio a dependentes químicos, dependentes do tabagismo e também atendimento aos seus familiares. É um trabalho que é realizado, é um trabalho mais social, né? Reúne essas pessoas, essas famílias. Tem uma palestrinha, tem uma conversa, orientação, tudo que precisa ser feito para que possa passar por essa dificuldade, vencer essas dificuldades, né? Sabemos que vivemos num mundo de expiação e provas e de sofrimento, e o maior sofrimento é para as famílias que viam seus entes queridos, né? Às vezes por falta de orientação, ou talvez por própria vontade, enveredando por caminhos que às vezes, né, causam sofrimento a todos, ok? E convido vocês também para a nossa primeira paella mineira, que será realizada no dia 6 de novembro, a partir das 13 horas no Acre Clube, fica ali na Rua Água Comprida, no Jardim França. É uma ação solidária e todo o dinheiro arrecadado será para as obras da casa e para aquelas outras entidades que trabalham conosco também, que nós apoiamos, né, que é a Casa PIB, que é o GEV, né? Então nós auxiliamos e eles nos auxiliam também nesse momento. Então o ingresso custa R$ 35,00, não estão inclusas bebidas, né? A bebidas é à parte, mas a alimentação, tudo está à vontade, comer à vontade, e é uma boa. Então só procurar o trabalhador aí, procurar o Akil, a Cida, a Sandra, o Daniel ou a Denise, isso durante a semana. No fim de semana, se caso combinar, a gente até consegue trazer alguma coisa.
Tá ok? Feito isso, passado esses recados, né? Então nós vamos agora iniciar o nosso preparo para a palestra da tarde. Então, pedimos a todos que se acomodem da melhor maneira possível nas cadeiras. E vamos fechando os nossos olhos do plano físico. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e os companheiros de espiritualidade. E vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde, Senhor. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando. Dai-nos forças, Pai, para que possamos colocar em prática tudo o que estaremos conversando nesta tarde, Pai. Sabemos, Senhor, que sempre estamos recebendo, sempre está nos apoiando, nos amparando. E nós somos eternamente agradecidos, Senhor. E que possamos aproveitar, então, esses momentos que passaremos juntos. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E vamos, então, envolver com muito carinho a Maria Rita, né? Que fará para nós a palestra da tarde. Que ela seja feliz na sua exposição. Por favor, Maria Rita, fica à vontade. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. O Washington, ele estava falando algumas coisas importantes, né, com relação a nos fortalecermos espiritualmente para que nós possamos continuar a nossa caminhada aqui no plano terrestre, onde nós estamos ganhando experiência, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. E isso é muito importante para o nosso dia a dia, para que nós possamos ficar mais tranquilos, mais calmos, mais focados e sabendo que temos essa retaguarda, essa proteção, sempre nos auxiliando nos momentos que nós temos as necessidades. O tema que ele falou, que eu vou falar, que ele não comentou, é um texto do Momento Espírita. E essa pessoa que escreveu esse texto do Momento Espírita se baseou num livro de Dora Encontre. Dora Encontre é uma educadora. Tem coisas muito bacanas escritas por ela. Muito bem. O tema é Educar para Salvar. O mês de outubro, todo nós estamos mencionando ou nos lembrando de Kardec. Kardec, ele foi discípulo de Pestalozzi, que também era um educador. E quando nós lemos, né, o texto Educar para Salvar, Kardec, o texto é deste momento que nós estamos passando, foi escrito neste momento. Mas Kardec, já em 1857, após a resposta de uma das questões do Livro dos Espíritos, a 685A, ele já fez um comentário acerca da educação, já naquela época. Ele diz o seguinte: quando se pensa na massa de indivíduos lançados a cada dia na corrente populacional, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas que daí resultam? Há um elemento que não se tem avaliado suficientemente, é a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. Não a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter. A que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Isso ele já vinha falando. No texto começa assim, né? Então, diante dos dias conturbados por que passa a sociedade atual, só existe uma maneira eficiente de fazer com que desponte uma aurora, né, límpida e bela neste terceiro milênio, que é a educação.
Somente através da educação bem sedimentada poderá surgir o homem renovado do século XXI. Mas o que é educar, afinal? Que tanto nós ouvimos falar em educar e educação? Muitas vezes nós comentamos que falta, muita gente comenta, o que falta é a educação, em todas as áreas, em todos os sentidos. Educar não significa apenas transmitir padrões socioculturais, nem só acompanhar o desenvolvimento físico e intelectual da criança, ou passar uma série de informações pela instrução formal. Isso não significa educar. A educação bem entendida consiste em formar o homem de bem, contemplando o seu duplo aspecto, espiritual e físico. A violência, como nós sabemos, percebemos, mesmo que nós não queiramos saber, a coisa acontece. Então, a violência, ela se multiplica, ela se espalha e desgraça. Num mundo onde o ser humano vem perdendo o senso de fraternidade, de solidariedade, face aos conflitos de opiniões, às imposições do intelecto sobre o sentimento, e face também à robotização, que transforma o ser humano em máquina, a repetir atividades que lhe destroem a capacidade de criar, de enriquecer-se de novos valores espirituais. Educar, no sentido que o termo exige, é desenvolver. Desenvolver as potencialidades que o ser traz em si. É cultivar, é fazer brotar, é elevar, é fazer crescer. E não de maneira unilateral, mas de forma integral. Para que o educando possa ser o cidadão honrado que todos esperamos, que todos desejamos encontrar na sociedade da qual fazemos parte. Muito bem, isso é um objetivo bem grande, bem grandioso. Porque nós pensávamos, ou seja, não todos, mas assim, que educar, passar as informações, né, socioculturais, acompanhar o desenvolvimento do intelecto da criança, você já estava educando. Mas não é, educar é muito mais. É uma coisa muito maior, muito mais profunda, como diz, não é? E para que nós possamos atingir, ou para que se possa atingir esse grandioso objetivo, será preciso, antes de tudo, duas premissas básicas: amor e autoeducação. Então, nós precisamos amar para educar e autoeducar-se para amar. O indivíduo, o que é autoeducar-se? É nós procurarmos assimilar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, ouvimos falar, tudo aquilo que nós lemos e que vivenciamos nesse mundo aqui, no meio em que nós vivemos. Então, esse binômio, amor e autoeducação, deverá ser o denominador comum para pais e mestres. Outra coisa que se comenta bastante aqui é que educação se dá no lar, é em casa, é a família. Porque o mestre ou o professor, ele instrui. Mas nós não podemos dividir essa coisa. Nós precisamos entender bem para poder verificar o que é que todos podemos fazer. Se nós procurarmos, por exemplo, no dicionário, nós vamos encontrar educar, verbo transitivo direto, primeiro significado, dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Então, nós estamos aqui imaginando o lar, a família, aos pais, né? Aos pais não basta amar. É preciso que seu amor seja firme, sem tirania, e terno, sem pieguice. Ah, que lindinho, ai que bonitinho, aquela coisinha. Não, a gente tem que amar
e de maneira sem ser piegas. Para bem educar, é necessário amar, ouvir, respeitar e acolher as diferenças. Isso, então, nós estávamos dividindo o educar na família e na escola. Outro significado. Educar, verbo transitivo direto, transmitir saber a, dar ensino a e instruir. Aos mestres não basta instruir, transmitir informações áridas, não é só colocar na lousa as fórmulas, ou falar sobre a gramática, ou contar a história que pode ter acontecido ou não no nosso mundo anterior, né? no nosso. Aos mestres, os mestres precisam ter o real enriquecimento do conteúdo com o tempero do afeto. E nós vemos isso. Nós conhecemos pessoas que são professores, são pais, são mães e são professoras. E dão e misturam o conteúdo com o afeto. Tem o conhecimento, mas tem o afeto também. Porque o aluno não é só um conjunto de ossos e músculos. É como ele falou também, não adianta você falar do espírito ou da moral para alguém que está com o estômago vazio. Mas o aluno, ele não é só um ser ali, o ser humano físico. É físico, é emocional, é espiritual. E ele tem, muitas vezes, necessidades que nós, assim, o todo não sabe. Mas o professor que acompanha durante o ano aquele aluno vai saber das suas dificuldades. Então, muitas vezes, ele não tem condições de aprender, não oferece condições, porque ele não tem, falta-lhe muita coisa dentro do lar. Falta carinho, falta afeto, falta o amor. Então, ele não tem, ele tá dividido realmente. E aí ele não consegue aprender. Então, aos mestres, não basta também só instruir. É preciso o tempero do afeto. Mas o que a Dora Encontre fala para nós aqui, através desse texto, é que é preciso que haja conjugação das forças entre pais e mestres, para que nós possamos lograr êxito na reforma moral da humanidade. E para que se possa ver despontar da verdadeira aurora do terceiro milênio. Veja, é muito mais profundo do que o simples educar. É alguma coisa muito maior, que transcende. Porque a parte física, a parte material, educar ou educação, nós vemos que existe escrito em muitos locais. Nós temos também, a título de curiosidade, na Constituição Federal vigente de 1988, no artigo 205, estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Portanto, a ação de educar é dever da família, do Estado e deve ser fomentada pela sociedade. Requer, então, a atuação conjunta de todos os sujeitos envolvidos no ato de educar, pais, professores, comunidade, etc. E pressupõe o que também? Um olhar sistêmico para o processo de aprendizagem, de maneira a propiciar a autotransformação do ser. Sistêmico. Washington esteve um olhar sistêmico. O que significa um olhar sistêmico? Não só nisso que está apresentando para nós, mas um olhar global. Que por esse olhar sistêmico modifica o olhar, a visão materialista, só material.
É um olhar global. Para que nós temos que ter essa capacidade de ter, né, esse olhar sistêmico para verificar o processo de aprendizagem no todo. Para que isso possa propiciar a autotransformação do ser. É preciso, então, que o ser humano passe a ser o tesouro mais valioso do planeta, para que entenda o papel que lhe cabe na obra do Criador. Nós ouvimos também falar bastante em livre-arbítrio. Tudo nos é lícito, você pode fazer aquilo que você quiser, mas você tem que ter a responsabilidade sobre os atos que você pratica, sobre as suas atitudes, sobre aquilo que você escolhe. Isso é saber, é entender o seu papel que lhe cabe na obra do Criador. É fazer o bem, fazer o melhor que você pode fazer dentro daquilo que se oferece para você, dentro do que é oferecido. Então, se nós temos hoje, seja em qualquer profissão, qualquer situação da vida, nós temos que fazer o nosso melhor. Porque aquele para quem nós estamos passando a informação é o nosso melhor. E aquele, ele possa entender, captar isso daí como um aprendizado de vida. Para que ele também, quando for passar para outra pessoa, ele possa dar o seu melhor. Porque é esse o nosso papel na obra do Criador, na obra de criação. É preciso que não se tente resumir o ser humano a uma simples máquina de fazer sexo, fabricar dinheiro, se projetar sob as luzes transitórias dos holofotes da fama. Nós temos visto bastante isso também. Né? Uma máquina de fazer sexo, fabricar dinheiro ou preocupados com a fama. Estão sob as luzes transitórias dos holofotes da fama. O homem não está aqui para isso. O homem não está aqui, resumidamente, só para isso. O sexo é uma consequência, o dinheiro é necessário. Sim, nós precisamos do dinheiro e nós não estamos aqui somente pela fama. Luz na passarela, porque lá não é para isso que nós estamos aqui. Isso faz parte do processo, mas nós não podemos nos prender a isso. É preciso que se compreenda a realidade imortal do homem. É preciso que se entenda de uma vez por todas que o ser humano não é um amontoado de ossos e músculos numa breve experiência espiritual. Não. O homem é um ser espiritual imortal, não o ser humano. O ser humano é imortal. Mas o espírito, o humano é mortal. O espírito é imortal. Vivendo uma breve experiência num corpo carnal, frágil e perecível que caminha na direção do túmulo. E, por fim, é preciso que se viva como ser imortal. Como, Rita? Eu estou vivendo aqui. Pois é, mas nós somos seres, o espírito é imortal. Então, nós estamos aqui de passagem. Então, nós temos essas experiências, adquirindo essas experiências, mas nós temos que dar uma satisfação daquilo que nós estamos usando. Porque nós vamos ter que prestar contas dos nossos atos à consciência cósmica e à nossa própria consciência, assim que nós desembaraçarmos da carne. Se pais e mestres, que geralmente também são pais, amassem bem para educar e se autoeducassem para amar, o panorama do mundo se transformaria em pouco tempo para melhor. Veríamos então no lar, que é a primeira escola, as crianças aprendendo o respeito ao semelhante, a dignidade, a honradez, a liberdade intelectual, o respeito a si mesma e ao próximo. E nós veríamos também na escola, com mestres conscientes do seu nobre dever, aprenderem as lições para iluminar o intelecto,
mas sempre acompanhadas com os componentes do amor e da ternura. É uma receita infalível, verdade. Amar e autoeducar-se. É aí que nós vamos começar. Mas eu já comecei, eu já tô no fim. Não, peraí, todo dia é dia de aprender. Como já foi colocado muitas vezes aqui, nós somos eternos aprendizes. Então, todo dia é um dia de aprendizado, é uma experiência. Mas nós temos que ter essa consciência de que nós não estamos aqui só para realizar as coisas da matéria. Nós estamos aqui para aprender, para amar, para se autoeducar, para que nós possamos o quê? Fazer sempre o nosso melhor em todas as situações. Todas as situações. Eis a solução para banir definitivamente a violência da face da terra. Que a partir do momento que nós desenvolvermos essa consciência de seres imortais, de que nós precisamos do alimento material, mas nós precisamos do alimento espiritual também. Quando nós passarmos a olhar, a ter uma visão sistêmica daquele que nos acompanha os passos, daquele que está conosco, seja no lar, seja no serviço, seja onde for, nós vamos ter um olhar global. Não só um olhar para a parte física. Puxa, como você está bem. Você está bem, você está com um olhar brilhante. Aí você vai dizer, não, é assim, eu estou trabalhando, eu estou estudando, certo? Eu estou me alimentando espiritualmente, falando no sentido de estar procurando a religião ou a religiosidade para fazer o bem. Porque a melhor religião é aquela que faz mais homens de bem. Então, nós precisamos ter essa... eu não quero ter um rótulo, eu não quero... Não precisa. Faça o seu melhor. Sempre. E procure a Deus. Porque nós somos criaturas. Né? Deus é a sabedoria, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é um Criador. E nós estamos aqui por Ele. Pela necessidade que nós temos de aprender, mas pela oportunidade que Ele nos ofereceu. Que nós falamos Ele, mas nós não sabemos o que é Deus. Certo? Mas nós sabemos que é uma inteligência suprema, algo superior que nos dá a oportunidade de aprendizado e de crescimento. A educação, sem um propósito de transcendência, é uma ideia vazia e estreita, e pode sempre se tornar instrumento de manipulação dos poderes sociais. É o que nós temos verificado. Com tudo que os poderes, poderes sociais querem fazer, tirar investimento na educação, investimento na saúde, isso na realidade seria outra coisa, mas nós poderíamos estar discutindo fora daqui. Mas se a educação não tiver um propósito de transcendência, ou seja, a educação não é só aqui, é educar, é tratar com amor, propiciar a autoeducação para que ele também possa amar, porque ele é um ser imortal. Não é educar só para os dias de hoje. Nós precisamos... Quantas vezes você já falou para educar? Você já ouviu falar e falou. Educa a criança para ter um homem de bem no futuro. Então, a educação não é só para agora. E se a educação não tiver esse propósito de transcendência, ela é vazia, é estreita. E aí, sim, essa ideia vazia pode ser manipulada, pode ser um instrumento de manipulação dos poderes sociais. Então, nós temos que transcender. Não é só no lar, não é só na escola, não, é em todos os lugares. E em todos os lugares nós devemos o quê? Auto-aprender, nos auto-educar para que nós possamos amar. Então, todas as nossas atitudes, nós somos livres, temos o livre-arbítrio, mas que nem
nem tudo nos convém. Nem todas as atitudes nos convêm. E nós precisamos aprender isso. Ao pôr o pé para fora de casa, né, nós vamos ter a responsabilidade de todos os atos que nós praticarmos. Então, eu não vou poder pôr a culpa em ninguém. Responsabilidade minha. Certo? Então, essa é a educação que nós precisamos ter, aprender e passar. Com amor, com afeto. Todos nós. Então, nós vamos... Né, ele faz um convite para nós. Pense nisso. Porque você vai ver a violência, você vai dizer, nossa, o que é isso? É falta de educação. Só que também não adianta só falar. Ah, mas como é que eu vou fazer para educar? Através da vibração dos seus exemplos, para que você possa educar na sua casa, para que a hora que sair, a pessoa possa agir de maneira educada, honesta, honrada, e não seja alvo de críticas de ninguém. Olha lá, tem falta de educação, a pessoa não tem educação, a família não dá educação. Nós precisamos verificar isso, pensar nisso, a importância da educação para a nossa vida melhor, para o nosso bem-estar no futuro. Hoje e no futuro. É isso. Obrigado. Bom, agora... Não tem pergunta? Agora abrimos aí a participação da plateia, né? Quem desejar fazer algum comentário. Você estava falando, Rita. Tudo bem? Tudo bom. Muito da educação, né, da formação do ser humano integral, né? E o Espírito da Verdade, salvo engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma mensagem: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Será que está dentro disso? Oxe. Ali está no livro, no Evangelho, acho que é isso. Se não é no Evangelho, você está ali. Né? É isso mesmo. Espíritas, amai-vos. Mas ali ele está se dirigindo aos espíritas, você pode dizer, mas é ao ser humano, ao cristão. Espíritas ou amai-vos, instruí-vos, com certeza. Certeza, Leonardo. Porque a educação sem amor, ela é vaga, né? Vazia. Mas eles colocam, né? Ele coloca como primeira premissa o amor. Exatamente. Tudo que você faz com amor, com carinho, é mais fácil. Inclusive com relação a você. Para você e para o próximo, né? Feito com carinho, é mais fácil das pessoas aceitarem. Né? E quando você planta a semente, e num campo fértil, essa semente, ela produz milhares, né? Mais alguém? Oi, Maria Rita, tudo bem? Tudo bom. Você bem colocou, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele comenta realmente a necessidade da educação, né, à criança, né, ou seja, ao ser humano como um todo, para que ele possa realmente desenvolver e tornar-se um homem de bem, um homem justo. Né? Mas não podemos esquecer que a criança, ou seja, quando ela imerge o espírito, através da criança imerge na matéria, ele está flexível, né, a ser trabalhado o seu caráter, exatamente, a prepará-lo de uma tal forma que ele realmente desenvolva cada vez mais. E quando o espírito, ou seja, o ser humano já está naquela idade da adolescência para já a idade madura, o espírito já vai tornando-se senhor de si, sim, tomando posse daquilo que ele é realmente. Esse período anterior, né, desde o nascimento até esta fase, é um período importantíssimo que nós não damos importância, nós não damos atenção devida. Então, os pais espíritas, os pais cristãos, que conseguem realmente entender, educar os seus filhos com base no amor, no respeito ao próximo, né? Enfim, não só preparando-o através da instrução, do conhecimento material, né, intelectual, mas sim o conhecimento moral, pelo exemplo dos pais, exatamente, da família, e um conjunto de hábitos, esta, né, flexibilidade adquiridos da criança para ela poder se tornar, exatamente, realmente acessível.
não podemos esquecer que o espírito já teve muitas vidas. Estamos no mundo de provas e expiações. Ou seja, um mundo cuja natureza ainda ainda tem muitas inferioridades. Nós somos ainda imperfeitos, né? Esse trabalho educacional voltado à base cristã, né, de amor e respeito ao semelhante, faz com que realmente tenhamos homens bons na Terra. Exatamente. E depois, espíritos bons que reencarnando continuarão sendo homens bons, né? Exatamente. Bom, ainda temos mais um momento para mais uma colocação, algum comentário, se alguém desejar. Eu acho que a gente só aprende a ser mãe, entender o que o pai e a mãe falam quando a gente se torna mãe, né? Que aí a gente vai sentir na pele o que realmente é educar uma criança, a responsabilidade que você tem. E você acha às vezes que está fazendo tudo certo e está fazendo tudo errado, né? Ah, não vai mimar demais, não vai dar, né? Também tratar mal, né? Mas às vezes o meio é o mais difícil, o caminho do meio é aquele mais difícil de você encontrar e seguir, né? Fazer com que eles andem junto com você, né? Por isso o amor e a autoeducação. A autoeducação é constante, é todo dia, é todo momento. Como o Rudai comentou, quando é criança, é mais flexível, é mais fácil. Depois que já entra na adolescência, o negócio complica um pouco, porque o espírito já está tomando posse, né? Não é impossível, mas dificulta. Agora, nós, nos tornando mães, ou mesmo o Vladimir, ele fala tão bem da filha dele, né? Porque é o carinho. É o carinho que ele geral, tem, que ele comenta, e se sente feliz porque ela teve uma boa formação. Sabe? Então, isso que é importante. Exatamente, e é bom. Porque você está formando, você está formando, né? Se a gente pode ter essa pretensão. Mas é um ser bom. É uma pessoa que está tendo consciência da sua atividade aqui na Terra, como nossos filhos, no momento, mas vão se tornar pais, ou não, mesmo que não se tornem pais, né? Tá dando uma aula, fazendo uma consulta com um paciente, ou está dando uma aula de natação, se não puser o carinho, se não puser o amor ali, além da instrução, aquilo lá é vazio. Então, é importante, sim, você ter a tranquilidade, falar, puxa, graças a Deus, olha lá, está bem, está indo, está se encaminhando. Tropeçou, não acertou, mas levantou, continuou e está indo, teve uma boa base. Agora, a autoeducação é constante. Que às vezes fala assim, puxa vida, não foi tão certo, eu achei que estava tudo certo. Mas é claro que não está. Mas assim, a gente vai aprendendo. E vai acertando, vai aparando as arestas. É essa também, como disse o Rudai, uma das nossas tarefas aqui. É olhar, verificar aquilo que não foi bem feito e melhorar. Buscar fazer melhor, por exemplo, daí errei. Não fui feliz, mas prometo melhorar da próxima vez. E vai. Isso é todo dia, né? Constante. Santo Agostinho já falava, né? No final do dia, avalie teus atos, né? Faz a avaliação dos seus atos e veja se aqueles atos foram bons, continue realizando. E se não foram tão bons, reformule-os, refaça de outra maneira para torná-los bons, né? Isso é a autoeducação, né? É o que falta ainda. Estamos vamos dizer assim, colocamos um tijolinho. É o amar e instruir-vos que o Leonardo comentou. Exatamente. Essa instrução, né? Sim, você comentou. Essa instrução que a gente tem todos os dias é o feedback. É o retorno da criança com quem você está lidando. Ali, a sua filha ou as suas filhas. Ali você vê, aí uma você agiu de uma maneira, deu certo, com a outra não. Opa, o que é? Não, pera um pouquinho, vamos ver o que eu posso fazer, verificar o que eu posso fazer nessa instrução que eu tenho diariamente, essa autoeducação para fazer melhor. Isso aí. Obrigado, Maria Rita. Obrigada a vocês. Uma boa tarde a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado a todos que participaram.
aqueles companheiros da internet que sempre participam com a gente aí, mas também acho que foi bem clara a mensagem que foi passada para nós. Então, meus irmãos, depois de muito recebermos, né, eu faço um convite agora a fechar os nossos olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, e vamos abrir os nossos corações e vamos doar as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Que todos eles possam, Senhor, ser orientados através desses companheiros da espiritualidade, levando-os a todos os que estão necessitados, Pai. Todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, Pai. Pois todos somos seus filhos, Senhor, criados para sermos felizes, mas por algum motivo nós entramos em sofrimento. Então, Senhor, que eles possam ser, que possamos todos ser envolvidos nesse abraço fraterno. Que possa haver menos injustiças, Pai. Possa haver mais amor. Para aqueles nossos companheiros que estão em guerras, tentando impor a sua vontade através da força e do sofrimento ao seu semelhante, para que sentem à mesa de negociação e se acertem, Senhor. Por aqueles que se dizem esquecidos, injustiçados, abandonados na vida, Pai, para que sejam reconfortados e seja plantada no seu coração a semente da esperança. Por todas as casas espíritas, por todas as igrejas, todos os templos, onde se reúnam pessoas em Teu nome, Senhor, para o estudo, para a prática dos Teus ensinamentos, Senhor, para que sejam iluminados, transformando-se em sinaleiros na noite escura, para aqueles companheiros perdidos no caminho, Senhor. Por todos os trabalhadores do bem, por todos os pais, todas as mães, todas as famílias, todos os filhos, por aqueles que abraçam a verdade, abraçam o amor, distribuindo aos seus semelhantes, Pai, e por nós mesmos. Graças a Deus. E assim, agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade que nos ampararam, nos propiciaram esses momentos de estudo, nós agradecemos a oportunidade apresentada e pedimos que possamos aqui retornar na próxima semana para a continuação desse estudo. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E aqueles companheiros que tivemos a honra de ter a sua presença, um cordial boa tarde, até a próxima, se Deus quiser. Os companheiros da internet também, um grande beijo no coração, um grande abraço fraterno. E os trabalhos da casa continuam. Nós vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a aplicação dos passes. Então aguardem que serão orientados a adentrar a câmara de passes para receber o tratamento. Um abraço fraterno, um beijo no coração, uma boa tarde a todos. Que Deus continue nos iluminando, nos auxiliando durante toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus.